Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre vossas vidas. Aqui estamos mais uma vez, para mais uma live, onde estamos aqui para estar aprendendo da palavra do Senhor. Dando continuidade ao assunto, que é o assunto da escatologia bíblica que venhamos estudando. Estamos na aula Arrebatamento da Igreja. Já fizemos 2 lives, de 20 a 22 minutos. E estamos agora na 3ª live. Eu acredito que com essa a gente fecha o pensamento para não prolongar muito. E já está entrando no outro assunto, que é o Tribunal de Cristo. Então hoje nós vamos estar dando continuidade à live passada. Foi muito boa, Muito boa a última live. E hoje estaremos falando do contexto das trombetas, Das trombetas. Então, para essa feita, eu quero convidá-lo a meditar no texto bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 52. Ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante, mais uma vez, da palavra de Deus, nessa feita, para estar falando sobre as trombetas que tocarão aqui. Mas, em primeiro lugar, veja que Paulo diz: ao ressoar a última trombeta. Se há uma última trombeta, subentende-se já que há mais de uma trombeta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo não está falando aqui das 7 trombetas do Apocalipse. Não está falando dessas trombetas. Essas trombetas do Apocalipse, lá do capítulo 8 e o capítulo 9, até o 11, não estão relacionadas com esse tipo de trombeta que Paulo está falando. Aquelas trombetas lá são as trombetas de flagelos da ira de Deus, que são 21 flagelos, que também a gente vai estar aprendendo na aula da grande tribulação, que são as 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então são 21 flagelos. Mas aqui Paulo está falando de algumas trombetas que tocarão. E veja que se ele fala ao ressoar a última, visto e subentende-se que há mais de uma. Então, observe comigo a luz da palavra de Deus. Eu quero lhe levar lá para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, iremos ler. Mas antes da gente ler, o que era uma trombeta? Uma trombeta era também chamada de chofar, e era feita de chifre de animais, Era feita de chifre de carneiros ou de qualquer outro tipo de animal que daria-se para fazer esse chofar ou essa trombeta. Ela era usada tanto para convocação da nação, convocação para a guerra e também convocação para o dia da santidade, conforme está lá em Joel, no capítulo 2, quando ele toca a buzina em Sião, incomoda-se os moradores da terra, ele está chamando ali o povo para santificação. Mas aqui, lendo o texto de 1 Tessalonicenses 4, e versículo de número 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, veja só,
com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Então nós temos aqui um alarido, uma voz do arcanjo e uma trombeta de Deus. Paulo aqui está falando de 3 tipos de trombeta. Alarido, repetindo, alarido, voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E quando Paulo trata desse sonido de trombeta, ele não está falando à toa. Esses 3 tipos de trombeta que estão aparecendo aqui são para 3 povos distintos. Observe a palavra de Deus comigo na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 10, e no versículo 32, o que Paulo diz. Veja só. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem a judeus, nem ao grego, nem à igreja de Deus. Aqui temos 3 povos que Paulo está se referindo para aqueles 3 sonidos de trombeta. Os judeus, os gregos e a igreja de Deus. Vamos aprender isso aqui. Quem são os judeus? Os judeus, meus irmãos, são todos aqueles que são nascidos de sangue de Abraão. Todo aquele que é nascido de sangue de Abraão é chamado na Bíblia de judeu, hebreu ou israelita. Esses são os judeus, nascidos de sangue do pai Abraão. Quem são os gregos aqui? Os gregos são chamados na Bíblia de grego, chamados de gentios ou imundo ou animal. Aí a gente entende o que Jesus disse lá, aquela mulher cananeia. Não é que Jesus estava chamando a mulher de cadela, ou não é? Não. Era como eram chamados os gentios, os gregos. Lembra da visão de Pedro? Pedro vê um lençol atado por 4 pontas, cheio de animal dentro, lá em Atos 10. E ele vê que tinha animal imundo ali. Aqueles animais imundos era Cornélio e a família dele. Mas Deus estava purificando. Então quem são os gregos, gentios e os imundos? São todos aqueles que não são nascidos de sangue de Abraão. Então não é nascido de sangue de Abraão, é chamado na Bíblia de gentio, grego e imundo. É por isso que Paulo diz para nós que outrora era gentio, incircunciso, né? Sem pacto, mas agora em Cristo, olha só. Então, os judeus, todo aquele que não é nascido de sangue, que é nascido de sangue de Abraão. Os não judeus são aqueles, não é, gregos, gentios, não nascidos de sangue de Abraão. E quem é a igreja? A igreja é ambos os povos misturados. Estou falando de arrebatamento. Veja que Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: de ambos os povos, judeus e gentios, Deus derrubou a parede da separação que estava no meio. E isso aqui era literalmente. Na sinagoga judaica tinha uma parede no meio e tinha um lado que os judeus cultuavam e o lado que os gentios, os gregos cultuavam, os imundos. Mas Paulo usa daquela figura para trazer uma linguagem espiritual e dizer que Deus derrubou a parede. E de ambos os povos fez um. E chamou eclésia, igreja, nação santa, povo adquirido, família de Deus, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, pedras vivas. Então na igreja, irmão, não tem placa. A igreja não tem placa.
A igreja não é judia, a igreja não é gentílica, a igreja não é brasileira, nem europeia, nem sul-americana, nem africana. Não, a igreja, ela é todas as nações juntas, formando o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos a universal igreja de Deus, conforme está lá em Hebreus capítulo 13. Então nós temos 3 povos aqui: judeus, gentios e igreja. Para quem é a voz do arcanjo que Paulo fala? Para os judeus, que ele tem um arcanjo, né, deles, Miguel. Eles estão aguardando ainda o seu Messias, então estão aguardando essa trombeta tocar. São para eles. Para quem é a trombeta de Deus? Para os gentios, que é uma trombeta de juízo ou de julgamento. E para quem é o alarido? Para a igreja. A palavra alarido aí é voz de comando. Eu vou até pegar uma Bíblia aqui atualizada. Acredito que essa aqui é atualizada. Não diz alarido, diz voz de arcanjo. Ou melhor, voz de comando, porque a palavra alarido, ela significa isso, voz de comando. Veja se não é isso mesmo que eu estou aqui aplicando como palavra de Deus. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem. Veja, na tradução de Almeida corrigida está alarido. Nessa tradução aqui de Sheda, que é essa tradução que eu estou, está uma voz, não é? Ou palavra de comando, ou uma palavra de ordem. Qual é a ideia do ensino de Paulo? É que embora seja uma trombeta, será soada como uma voz. E aqui eu chamo a sua atenção, para que a gente possa estar atentos e sensíveis para entender essa trombeta. Porque Paulo diz em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, melhor dizendo, no capítulo 14, versículo 8, ele diz: se a trombeta dá um som incerto, quem se preparará para a batalha? A ideia do texto é que a trombeta, ela vai ter que dar um som certo. Deus mandou Moisés, por exemplo, lá em Números, no capítulo 10, fazer 2 trombetas de prata. E conforme a trombeta ia tocando, cada sentido dela era uma reação do povo. Se as trombetas tocassem ambas, toda a congregação deveria juntar. Se a trombeta tocasse um sonido baixo, os príncipes teriam que vir. Se a trombeta tocasse, então cada sonido dela era uma reação. E eles entendiam quando essas trombetas tocavam. Então, cada trombeta aqui, Paulo está dividindo bem. Por isso que ele diz: ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará. Alguém pergunta também: irmão, se há um sonido de trombeta, então como vocês pentecostais dizem que o arrebatamento é invisível? Eis a questão. Aí entra o poder de Deus. E como eu disse, o alarido é uma voz de comando. A voz do arcanjo, o arcanjo vai tocar. A trombeta de Deus, um anjo vai tocar. Mas o alarido não é anjo que toca. Sabe por que não é anjo que toca? Entenda comigo. Anjo tem poder de dar um grito e todos os mortos ressuscitarem ao mesmo tempo? E os vivos serem transformados e arrebatados? Anjo tem poder para isso? Anjo não tem poder para isso. O anjo não tem poder de dar um grito desse. Mas o dono da vida, o Rei, o Deus eterno, tem poder para isso. Porque embora seja uma trombeta, a linguagem de uma trombeta será a voz do Senhor chamando-nos pelo nome. E todo aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida ouvirá, estando morto
ou estando vivo. Eu vou fazer uma live, eu não ia fazer, ia encerrar aqui, mas eu vou fazer uma live, ainda no arrebatamento, sobre os 2 milagres do arrebatamento, a ressurreição e a transformação do corpo dos vivos. Mas voltando para a trombeta, eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente entender isso. Por exemplo, no Êxodo, no capítulo 19, o povo reclamou porque Deus só falava com Moisés. E o povo queria ouvir a voz de Deus. Preste atenção. O povo queria ouvir a voz de Deus. E Deus mandou o povo santificar. Santificaram por 3 dias. Passaram 3 dias consagrando. Daqui a pouco o Senhor chegou no Monte Sinai e Deus deu uma ordem que não podia tocar ninguém no monte, nem animal, nem ninguém. E daqui a pouco, quando Deus chega na sua glória, na sua Shekinah, a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai nos informar que aconteceu lá um evento. Que evento foi esse? A voz de Deus soou. E como ela soou? A Bíblia diz que era sonido de relâmpagos, trovões e sonido de um grande estrondo de uma trombeta. Aleluia! E o estrondo foi tão grande que o povo escutou o estrondo, mas não entendeu a voz. E gritaram: fale o Senhor com Moisés e não fale conosco, porque não suportamos. E Deus falou com Moisés e Arão, e a palavra de Deus foi essa, preste atenção: Moisés, Arão, subam cá. E eles subiram para o monte. O que aconteceu com eles, irmãos? Subiram. Novo Testamento, Apocalipse 1, Apocalipse 4. João disse: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aí ele diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi, preste atenção, e ouvi uma voz como de trombeta. Uma voz como de trombeta, que dizia: João, sobe cá. Aí ele disse: e eu vi uma porta aberta no céu e fui arrebatado para lá. Oh, glória a Jesus! E vi o trono de Deus e os 24 anciões ao redor do trono, 4 animais viventes, 4 querubins, que cantavam: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E depois, no outro cenário, ele vê o cordeiro como se sendo morto, que tomou o livro porque era digno, porque com seu sangue comprou para Deus as tribos, as línguas e as nações. Mas observe que ele escutou uma voz. E deixa eu responder sua indagação. Mas se é uma trombeta, como é que o mundo não vai escutar? Como é que vocês dizem que é invisível? Porque Deus tem poder para isso. Lembra do apóstolo Paulo no caminho de Damasco? Paulo chega a relatar em Atos capítulo 22, quando ele está contando o seu testemunho do caminho de Emaús, ele diz: os homens que estavam comigo se espantaram com a minha queda, mas não ouviram a voz que eu ouvi. Deus tem poder, irmão, de falar e só escutar quem Ele quer que escute. Você pode estar à minha direita e Deus falar com você e não precisar falar comigo, e só você escutar a voz de Deus, ou vice-versa. Então, como duvidar de algo assim? É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50: eis que vos conto um mistério. O arrebatamento da igreja
é um mistério. É algo que só quem participará vai saber a dimensão que é. Mas nós já estamos encerrando a nossa live. Quero ser fiel no horário. Mas como eu prometi agora, estaremos fazendo outra live falando dos 2 milagres. Guarde isso aí. Divulguem, mande um link para alguém. Os 2 milagres do arrebatamento. A ressurreição do justo e a translardação, a transformação dos salvos. Porque Paulo diz que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e será arrebatado. Na próxima aula estaremos falando desses milagres, esses 2 milagres. E acredito que com esse a gente encerra o assunto do arrebatamento. Tem muita coisa para falar nesse conteúdo, mas eu quero ser fiel na sistemática do assunto. E depois que terminar essa outra aula, entraremos naquilo que conhecemos como Tribunal de Cristo, que é o julgamento para o galardão daqueles que fazem a obra de Deus. Já vá divulgando, já vá dizendo a alguém que estaremos aprendendo acerca desses assuntos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero estar orando por você e por sua família. Pai, no nome de Jesus, nesse momento nos adentramos ao teu altar, ao trono da graça, para te pedir pela vida do teu filho e da tua filha, que está escutando essa singela palavra. Abençoa-os em tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém.